Olá, amigos da Tribuna do Paraná. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Eu sou Leonardo Coleto, hoje estou na companhia do meu colega Alex Silveira, da Tribuna do Paraná também. Tudo bom, Alex? Tudo bem? E nossa convidada do dia é a candidata professora Samara, do PSTU. Olá, professora, tudo bem? Olá, tudo bem? Ótimo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Passa a bola para o Alex. Beleza, professora Samara, vamos fazer aqui um breve histórico aqui antes da gente começar a cronometrar aí o nosso tempo de 20 minutos. A ideia é um bate-papo informal, mais tranquilo, para a gente aprofundar alguns temas aí relevantes para a capital paranaense. Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, professora Samara, 29 anos, formada pela Universidade Federal, né, professora? Isso mesmo, em pedagogia. Ah, bacana. E mestrando também pela Universidade Tecnológica aí do Paraná? Isso mesmo, informação docente. Ah, bacana. Podemos começar aí com esse breve histórico, a gente aprofunda um pouquinho aí Ótimo. essas questões e estudo aí da professora já com o tempo contando. Pode ser, Leonardo? Pode ser, então, já dei o iniciar aqui, temos 20 minutos para começar, então, professora, vamos contar para os leitores da tribuna quem é a professora Samara. Bom, é isso, eu sou professora aqui da Rede Municipal de Curitiba e também dou aula na Rede Municipal em São José dos Pinhais. E estou aí como candidata à Prefeitura de Curitiba para apresentar uma alternativa diferente, o programa do PSTU, não só para mudar a cidade, mas também para organizar os trabalhadores, né? Para de fato pensar uma nova forma de administração. E é isso. Legal. Professora, só para a gente começar, então, a partir dessa introdução, a senhora trabalha com educação. Quais são os seus planos para unificar a educação em Curitiba? O que a senhora pretende mudar, caso seja eleita? A educação dá para mostrar bem as duas Curitibas que existem, né? Uma educação para aqueles que podem pagar, que têm acesso aí à tecnologia, acesso à internet, acesso a materiais didáticos de qualidade, uma estrutura boa, né, com acessibilidade, e tem uma outra educação que é da grande maioria da população, que é uma educação muito sucateada, né? Uma educação que tem pouca estrutura, uma educação que tem pouco investimento, professores, inclusive, que estão sendo, inclusive, atacados, né, nos seus direitos, porque foram congelados seus salários, né? E afeta em toda a qualidade de ensino. Então, a gente defende, primeiramente, parar de ficar pagando, inclusive, estruturas na rede privada com vagas, né? Porque a gente tem um déficit de vagas muito grande no ICMES e a gente tem toda uma parceria da prefeitura hoje junto com as redes filantrópicas, né? E parcerias com a rede privada. A gente acha que isso está errado. A gente tem que pegar o dinheiro público e investir na estrutura pública, então construir instituições de ensino, contratar profissionais, né? Que hoje faltam muito, né? Não só professores, mas pedagogos, inspetores, secretários, que está em déficit. E a gente também acha que para poder acabar um pouco com essa diferença na qualidade de ensino entre aqueles que podem pagar e aqueles que não podem, nós defendemos que a prefeitura incorpore as grandes instituições de ensino na prefeitura para que de fato tenha acesso para todos a uma educação de qualidade. Isso que a candidata se referiu aí da questão de acesso à tecnologia, isso veio muito com a pandemia, né? Mas o que se discutia bastante aí ao longo de muitos anos, até porque sempre se torna tema, são mesmo a questão, é mesmo essa questão das creches, né? Das vagas, e muito que se tem dito é que os recursos financeiros para que se saiam construindo creches aí não são suficientes, e dentro do seu plano de governo, pelo que a gente deu uma olhada, tem essa ideia de construir mais creches e contratar profissionais. Como é que lida com isso, com o orçamento aí da prefeitura limitado e também com aquela lei orçamentária que tem um certo limite aí para investimento em determinadas áreas como educação, saúde e segurança? Já dei uma deixa, né, que é romper principalmente aí com o dinheiro público que vai para as instituições privadas, né, de ensino, e a gente tem um segundo plano aí econômico que é de fazer a suspensão imediata do pagamento da dívida pública,
que hoje a gente tem um pagamento que vai 200 milhões aí por ano para esse pagamento. A gente acha que tem que parar imediatamente de fazer, porque nem sabemos o que a gente está pagando, nem quanto temos que pagar, nem quanto já pagamos, inclusive, e fazer a suspensão imediata disso e aí fazer uma auditoria, né, para ver o que é. Assim como quando nós estamos com dívida, não fazemos isso, não vamos no banco negociar nossas dívidas, perguntar o que está fazendo, fazer reorganizar esses pagamentos. Então, nós defendemos isso aí para a prefeitura e também, né, para o governo federal, né? Mas o que cabe a nós nesse momento é cortar esses 200 milhões aí de gastos anual que vai para pagamento disso aí. E ali, acho que o Leonardo deve ter uma pergunta aí também. Pode mas, por exemplo, ali no plano também tem a contratação imediata de profissionais, né? A gente sabe que tem que passar por concurso, as coisas não são tão rápidas assim, né? Caso fuja aí, a candidata eleita, fuja aí o controle, por exemplo, esse prazo, esse tempo para contratar, enfim. Como que remaneja esses profissionais dentro da sua ideia aí de administração da educação na cidade? Hoje, inclusive, nós temos várias empresas terceirizadas que prestam serviço não só na área da educação, mas em todos os outros setores, e que antigamente eram fornecidos pela própria prefeitura. Então, a gente tem aí empresas que fazem a questão da limpeza, que fazem a questão da merenda, e nós primeiro achamos que a gente também tem que romper com essas parcerias aí, nós achamos que um dinheiro público que vai para você pagar uma empresa que vai contratar um serviço, sendo que nós podemos contratar diretamente o serviço com a abertura de concursos públicos, né? Mas o que nós estamos dizendo é, não queremos mandar embora esses trabalhadores, porque esses trabalhadores já fazem esse trabalho há um bom tempo na prefeitura, já conhecem inclusive o público que atuam, já conhecem as regras das instituições, então nós queremos incorporar esses terceirizados, esses trabalhadores dentro da folha de pagamento da prefeitura e acabar com esse repasse da prefeitura para as instituições privadas. Então, o que nós queremos é que a prefeitura, de fato, faça a contratação dos profissionais e que, de fato, dê conta e forme, inclusive, né, que hoje a gente não tem esse trabalho também de formação com esses trabalhadores, para, de fato, fornecer um trabalho eficiente, de qualidade, com menos custos, né, com menos gastos para a prefeitura. E aí você me perguntou tempo, né? O tempo de demora de abrir concurso público. Aí eu acho que entre os cargos comissionados, que hoje eles servem muito por uma questão de troca política, de troca de favores, e nós, inclusive, quando propomos uma nova forma de administrar a cidade, que é através dos conselhos populares, nós queremos o quê? Que são os trabalhadores organizados no local onde moram, nas escolas onde estudam, né, os estudantes, onde trabalham, que de fato vão pensar onde está faltando esses funcionários e os cargos comissionados vão servir nesse sentido, para cobrir de fato a demanda de serviço de funcionalismo público nas estruturas, não como é hoje que fica lá só na secretaria, nas câmaras, né, fazendo um trabalho mais político, né? A ideia é contratar cargos comissionados para de fato dar conta da demanda que a gente tem na cidade. E isso quem vai administrar, quem vai dizer para onde vai, para onde não vai, são os trabalhadores, né, através dos conselhos populares e não mais como hoje, que é através da Câmara Municipal e desses candidatos eleitos aí. Candidata, pegando um gancho que a senhora falou do rompimento com empresas terceirizadas, essa seria uma solução para esse grande problema que Curitiba tem atualmente, que é a linha verde? Como finalizar essa obra interminável? Seria seguindo esse caminho na visão do seu governo? Nós temos que ver, porque já foi muito dinheiro para as empresas aí, inclusive as que nós já pagamos através de licitações, temos que exigir que entreguem aquilo que já foi pago, inclusive, porque não foi pouco dinheiro em 12 anos, se eu não me engano, de obras intermináveis. Então, a gente acha que aquilo que já foi pago para as empresas, a prefeitura tem que exigir que termine, que conclua, né? E outra coisa é você, de fato, usar a própria administração, os próprios concursados da prefeitura, os nossos engenheiros, os nossos geógrafos, para fazer uma pesquisa, né? A gente tem aí informações de que as obras que já foram terminadas,
na linha verde já estão com um problema de trânsito, porque não levou em consideração o aumento habitacional da cidade, nem o aumento do fluxo de carros. Isso é algo, na verdade, inadmissível, né? Porque nós temos cientistas na cidade, nós temos concursados nesse sentido para poder fazer uma pesquisa e um levantamento. Então, isso já deveria ter sido feito, e como não foi, tem que repensar, inclusive, toda a questão de trânsito, né? Para poder, de fato, diminuir o tempo de locomoção dos trabalhadores nas estradas, né? Na rodovia da cidade. A gente tem dito, inclusive, aí com matérias na tribuna, que ali a linha verde é uma questão, quase uma novela ali, né? São mais de 12 anos, 16, né, Léo, que a gente viu o último lançamento ali. 13 anos, de 12 a 13 anos. né? 13. Uhum. Aproveitando aí a linha verde, já que a gente falou aí de ligação, eu estou pensando aqui, a ligação entre o transporte aí, cidade, região metropolitana e capital, enfim, tem no seu plano de governo uma ideia de desprivatizar, né, o transporte coletivo. Como é que vai funcionar isso? Qual a ideia, caso a candidata, claro, seja eleita? Bom, primeiro, nós queremos colocar a frota de ônibus, que já foi paga com dinheiro público, inclusive, na mão da prefeitura, né, sob o controle da prefeitura, e romper imediatamente aí com os contratos com as empresas privadas. São muitas empresas privadas de ônibus da cidade. Nós achamos que não tem para que ter isso, sendo que é a prefeitura que banca, custeia, né, e também tem aí o recurso do governo do estado para essas empresas. Nós achamos que a prefeitura tem que administrar. Nós também propomos, inclusive, acabar com a URBS, né, porque a gente acha que não resolve, né, o problema da população, que sofre com redução de horário, que sofre com demora do ônibus, que sofre com mais de 2 horas para quem trabalha na região metropolitana de deslocamento no horário de pico, né, da sua casa até o local de trabalho. Então, isso é inadmissível, um custo tão alto para uma empresa de transporte que não tem benefício para a população. Então, nós vamos acabar com isso, e a gente propõe, inclusive, construir um conselho de trânsito. Esse conselho de trânsito seria incorporado não só os técnicos, né, que hoje já atuam, mas também os trabalhadores, também a comunidade e a região metropolitana, porque hoje Curitiba depende, né, dos trabalhadores da região ou moradores da região metropolitana, e é uma coisa muito em conjunto, não tem como você pensar um transporte que seja separado, né? E hoje a gente tem vários cartões, várias tarifas. Então, a gente acha que o nosso transporte tem que ser integrado com a região metropolitana, fazer um cartão único, uma tarifa única. E nós também achamos que o transporte tem que ser integrado com outros tipos de modais, que hoje não é, né? A gente vê a linha de ônibus que integra uma linha a outra e só dentro dos terminais ou tubos. E nós achamos que tem que aí integrar, sim, com bicicletas, com automóveis, com outros tipos de modais que poderia ter na cidade. E a partir dessa ruptura com as empresas, né, a partir, inclusive, de fazer cobrar das empresas e indústrias, fábricas e comércio que tem mais de 100 funcionários, que contratem uma empresa fretada para poder fazer a locomoção dos seus funcionários, porque hoje quem banca isso somos nós, né? A própria população que banca o transporte dessas empresas. Nós achamos que isso tem que ser separado, quem tem que fazer isso é a própria empresa, e mudar a lógica, porque hoje quem banca somos nós, e quem se beneficia desse transporte não somos nós, que demoramos, né? Mas sim o comércio e as indústrias que recebem os trabalhadores que usam o transporte público. Então, a gente acha que, inclusive, tem que taxar e acabar com esses subsídios das grandes empresas, tem que taxar, inclusive, impostos de acordo com aquilo que recebem, para, de fato, subsidiarem um transporte com uma tarifa de R$1 e rumo a uma tarifa zero, né? Inverter a lógica, quem vai passar a custear são as grandes empresas, né? O comércio, que se beneficia muito do transporte, e não o trabalhador. Não sei se o Leonardo quer falar alguma coisa, mas é uma proposta usada, né? A gente ouve algo semelhante assim nessa questão do pedágio aí, quando se fala em governo de estado, né? O pedágio acaba, enfim. É uma briga que a gente sabe que é jurídica, enfim. É bem ousado, né? Eduardo, pois não. Pode falar. Mas eu ia dizer isso, que quem hoje usa o transporte público, né? A grande maioria usa ou para trabalhar ou para consumir. Então, quem se beneficia com isso são
o comércio e a indústria. Só que quem paga essa conta não são eles, né? Somos nós, os trabalhadores que são obrigados, que não tem outra forma de se locomover senão através do transporte. Então, mudar essa lógica, inclusive, ajudaria até a ter um trânsito menos caótico, com menos carros, né? Você conseguir ter uma estrutura que, de fato, fosse mais coletiva de transporte, com qualidade, né? Eu acho que resolveria vários problemas da cidade se, de fato, fosse pensado em resolver a vida do trabalhador, do usuário, e não para continuar bancando os lucros das empresas, né? Candidato, nós estamos com 5 minutos e 50 segundos faltando. A senhora falou de interligação de modais. O seu plano de governo defende o metrô em Curitiba, né? Sim, defendemos, porque achamos que as canaletas do ônibus e os bioarticulados, bom, não precisamos nem achar, né? É só andar no horário de pico aí, todo mundo vê que está ultrapassado e é muito lotado, não resolve o problema de transporte da cidade. E por que não pensar no metrô, né? Quando você pensa em resolver, de fato, o problema de locomoção na cidade, algo que seja uma cidade que vem crescendo populacionalmente e no comércio, não tem outra forma de resolver o problema senão o metrô, né? E aí, para isso, a gente volta àquela discussão, né, de que tem que ser feita uma nova pesquisa, inclusive. Quais são as rotas que esse metrô deveria ser feito, e não como eram os projetos de outros candidatos aí nas eleições anteriores, que queria fazer um metrô na mesma linha que tem o biarticulado. Não resolve. Então, você tem que fazer uma pesquisa de onde esse trabalhador mora, onde esse trabalhador vai, qual é a rota do seu trabalho, quais são as ruas que são mais movimentadas e fazer o metrô visando resolver o problema mesmo de locomoção desse setor, que é o que mais utiliza as vias aí e acaba engarrafando porque tem um horário de entrada e saída de trabalho, né? Então, o metrô tem que ser pensado nesse sentido, né? Não em continuar beneficiando aí as linhas e os comércios da cidade, né? E sim, de fato, em resolver o problema de locomoção. Perfeito. Alex? Eu queria saber, você tinha uma pergunta aí sobre saúde, Leonardo, como é que a prefeitura, né, como é que a candidata vê essa questão da saúde que a gente viu bastante testada nesse ano de pandemia, né? A gente teve que se reorganizar aí a cidade como um todo. Como é que a professora Samara vê essa questão da saúde aí para um futuro, né? Uma próxima gestão? Eu acho que a gente viu que do jeito que tá, não dá para continuar, né? Porque a gente vê antes mesmo da pandemia uma demora para marcar consultas muito grande, com o aplicativo ainda assim, 90 dias para quem está com dor é muita coisa, para quem precisa de tomar medicação urgente, não tem como ficar esperando, pô, 90 dias são 3 meses, é muito tempo para quem precisa de atendimento, e nós achamos que isso poderia ser resolvido se a gente acabasse também com essa lógica de ficar comprando leito em hospital privado, de ficar garantindo recursos públicos na iniciativa privada. Então, nós queremos dinheiro público na iniciativa pública, né? A gente quer os nossos recursos indo para quê? Para a contratação de profissionais, né? Hoje a gente está com um déficit muito grande de médicos no sistema de saúde. Então, isso a gente precisa de reverter, porque não adianta você construir uma UPA, você construir um postinho de saúde e você não ter funcionários para dar conta, que é o que vem acontecendo. Então, a gente acha que tem que fazer a contratação imediata, inclusive, desses novos funcionários, de todos, né? Seja enfermeiros, técnicos, né? E de mais agentes, acabar com as terceirizações, igual a mesma proposta para a educação, e de fato incorporar esses também no sistema, né, na prefeitura, e nós defendemos o investimento para o programa Estratégia Saúde da Família, que é um programa federal, inclusive, que é muito bom, mas vem sendo desmontado desde o governo federal, estadual e aqui no município também, desmontado no sentido de não colocarem recursos, né, não investirem, e que era um projeto que você tem uma equipe formada por médicos, nutricionistas, por enfermeiros, que faziam atendimento nas casas das pessoas, que faziam atendimento nos bairros. Para quem aí tem uns 20 anos atrás, até lembra de alguns
às vezes enfermeiros indo na casa fazer controle. Hoje a gente vê muito pouco, né? E a gente defende isso, porque esse projeto tem condições, inclusive, de resolver 80% dos casos de atendimento nas estruturas. Uma saúde preventiva, seria? Exato, isso que eu ia falar. É um projeto não só de prevenção, mas também de acompanhamento, que resolveria muitos dos problemas. Já resolveu, mas foi desmontado, né, por conta dessa política aí dos governos de governarem para o lucro das grandes empresas, né, e não de fato para resolver os nossos problemas. Por isso defendemos aí investir nesse programa, que era um programa muito bom, inclusive. Candidata, E tem tudo para continuar. Estamos com 48 segundos para terminar nosso tempo. Acho que vamos deixar esse finalzinho para você mandar um recado para os leitores e leitores da tribuna. Por que votar na professora Samara? Primeiramente, gente, é difícil me encontrar na televisão, porque eu não tenho um horário, o meu partido não tem espaço, né, de horário na TV, e a gente está sendo, inclusive, com uma grande dificuldade de participar de espaços como esses, para apresentar um pouquinho o nosso programa, apresentar o nosso projeto para a cidade. Por isso eu quero fazer um convite para quem esteja nos assistindo, nos ouvindo, de nos procurar nas redes sociais, de procurar o Facebook da professora Samara, procurar as nossas propostas. A gente está querendo, de fato, construir uma alternativa de administração da cidade que tire da mão desses candidatos eleitos todo o poder e o controle sobre as nossas vidas. Nós queremos, de fato, organizar a nossa classe para administrar a cidade. E nós propomos para isso a questão dos conselhos populares. Então, venham nos procurar e conhecer um pouquinho o nosso partido. Perfeito, candidata. 20 minutos encerrado. A gente agradece a participação. Muito obrigado mesmo e boa sorte nas urnas. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Boa sorte. Obrigado pela participação. Obrigada, eu que agradeço.